Boa tarde, alegria recebê-los aqui. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco no programa Gente que Fala e Como Fala, hein? Para você que está conosco ao vivo de meio-dia a 1h, pode e deve participar através do telefone do ouvinte, que é 11 5081 3782. Agora eu vou te dar boa noite. Vou te dar boa madrugada, porque, afinal de contas, você pode e deve nos acompanhar a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, pela tvexito.com.br. É isso mesmo, basta acessar a tvexito.com.br e ficar por dentro desse e outros assuntos já realizados nesse programa, bem como uma programação lá extensa e preparada com muito carinho para todos vocês. Lembrando que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito gratuitamente no seu telefone, no seu tablet, tá? Tem todas as plataformas lá, da Apple e também a Android, e é de graça e você pode nos acompanhar. Hoje, nós vamos tratar de muitos assuntos aqui, como Haddad lança plano municipal para educação, reforma política precisa ser completa, segundo os juristas, festival estudantil faz sucesso no Anhangabaú, ONG oferece novos cursos para cuidadores de idosos e muito mais. Na hora e vez do jurista, professor, filósofo do direito, Alisson Leandro Mascaro, autor do livro Estado e Forma Política. Alegria recebê-lo. Deixa eu mostrar logo o livro. Ó. Olha que capa maravilhosa, ele que me contava, não é? Que é a capa, é uma foto da inauguração de Brasília pela editora Boitempo. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Liliana. É uma grande alegria estar consigo e estar com todos que estão acompanhando o seu programa. Esse livro o que se trata aqui para a gente, de uma forma rápida, convidar o nosso ouvinte e telespectador a adquirir a sua obra? Para quem nos acompanha, este livro é um estudo a respeito do Estado e da política nos nossos tempos. Como funciona a estrutura da política. Não estou falando de um político, nem de um governante, mas da política do modo geral. Essa é a reflexão do livro. E com esse trabalho, com esse estudo seu nessa direção, você viu muitos erros? Em geral, nós entendemos a política de um modo muito errôneo, porque nós concentramos toda a nossa angústia, nossa crítica nos políticos, e nós não entendemos como a política se estrutura na sociedade. Então, ao invés de nós dizermos, tal político é corrupto, tal político não fez o que devia, é melhor que nós venhamos a entender por que a sociedade produz esse tipo de política. Essa é a reflexão do livro. Porque aqui você aponta a base aonde poderia ser melhorado. Porque Exatamente. Eu vou te falar, manual de instrução aí para a reforma política poderia ser? Pode ser também, porque, na verdade, para entendermos como as estruturas políticas existem no mundo. Quem manda na política? Será que é a vontade do governante? Será que é o dinheiro, é o poder? Ou seja, quando nós começamos a entender tudo isso, nós entendemos também como é que nós podemos controlar a política na sociedade e transformar as condições políticas do nosso tempo. Você teve mais emoção ou decepção com esse trabalho? Eu diria que tive muito suor para fazer esse trabalho. Na verdade, Liliane, eu fiz uma investigação de tudo que as grandes teorias sobre a política, a sociedade desenvolveram nas últimas décadas. E muitos de nós nos esquecemos disso, porque nós observamos sempre o campo da sociedade por um ângulo muito raso. Nós dizemos, o Estado é o bem de todos, mas na prática não é o bem de ninguém. A culpa do Estado é dos políticos, mas nós trocamos um pelo outro e as formas, é por isso que o livro se chama Estado e Forma Política. As formas da política continuam iguais. Portanto, essa investigação, claro, ela nos dá em algum momento muita tristeza, porque nós verificamos que não basta trocar os nomes e as formas continuam iguais. Mas eu penso que muita esperança também, Liliane, na medida em que, quando nós entendemos as reais causas da política na sociedade, nós estamos mais próximos de poder transformar esta mesma estrutura social. Muito bom. Aqui, ó, indico para você Estado e Forma Política, por Alisson Leandro Mascaro, pela editora Boitempo mesmo, viu, gente? Não estou falando errado, não. É Boitempo mesmo. Muito obrigada. Obrigado. E esse a gente pode sortear? Exatamente. Isso é para sortear para quem nos acompanha. Muito bem, você pode participar no 11 5081 3782. Aqui conosco também a fisioterapeuta Bernadette Oliveira, do Observatório de Longevidade Humana e Envelhecimento OLI. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Pode falar mais pertinho do microfone, mais forte. Opa! Tudo bem, Liliane. Quer dizer que nós vamos falar aí como chegar à melhor idade de uma maneira mais digna? Também. Muito bom, você tem que ficar ligado conosco. Alegria em recebê-lo, alquimista, numerologista e terapeuta holístico Alcides Melhado Filho. Como vai, Alcides?
Muito bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Poder compartilhar o conhecimento do universo com as pessoas aqui. Hoje nós vamos falar, inclusive, como os números nos ajudam, é isso? Sim, totalmente, né? Quando transformamos tudo em números, entendemos como a coisa funciona. Muito boa receita aí para chegar à melhor idade e como melhor viver também, né? Sempre. Em todas as idades. Sempre. Também comigo a presidente nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da UBS, Manuela Braga. Tudo bem, Manuela? Oi, tudo bem? Como vai todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo, que estão nos ouvindo, acompanhando pela rádio? Muito bom estar aqui com vocês. Rádio pela web, né? Pela web Você também. avisou todo mundo lá do seu... Todo mundo conectado. Do seu relacionamento lá? Todo mundo conectado. Publiquei no Facebook, milhões de compartilhamentos. Você faz parte de quais redes sociais? Facebook, Twitter, principalmente. É porque hoje tá uma loucura, né? É. O que eu recebo de convite, vem fazer parte do Liquidinho, vem fazer parte não sei do quê, vem fazer parte... Eu falei, meu pai, se eu passar o dia inteiro fazendo Nem senha parte... dá para decorar, né? Nem senha não dá para decorar, exatamente. Mas é importante, né? A gente viu a importância aí do Facebook, sobretudo nas manifestações. Não é como estudante, como é que você vê essa força da internet? A UBS acabou de completar 65 anos, né? E a gente acabei trocando muita ideia nesse período de manifestação também com os presidentes anteriores, que ligavam, procuravam saber como estavam. E em algumas dessas trocas de experiências, alguns dos presidentes falou para mim, olha, a rede social está ajudando muito, né? Na minha época, para mobilizar uma passeata, eu precisava de pelo menos um mês para mobilizar todo mundo. Agora você coloca lá o link no Facebook, em 1 hora tem milhares de compartilhamentos, curtidas, comentário, todo mundo coloca lá o que é contra, o que é a favor. Você tem condição de fazer um debate pela internet. É verdade. Então, é uma ferramenta que vem impulsionando a mobilização. Não é a principal causa, mas ajuda a impulsionar a mobilização e foi, claro, uma das principais ferramentas usadas agora. Explica para o pessoal em casa o que faz a UBS. A UBS é um sindicato de estudantes. Sim, falando de forma mais direta, é um sindicato de estudantes. Representa toda a classe de estudantes, desde o ensino básico, o ensino infantil, até o ensino técnico profissionalizante. Então, todo estudante que não está na universidade, ele é representado pela UBS. E qual foi a última ou a conquista mais considerável que a gente possa contar para o pessoal em casa? Vou trazer agora essa semana. Na quarta-feira foi votado na Câmara de Deputados o projeto de lei que destina os royalties do pré-sal para a educação. Essa é a principal bandeira aprovada, já diria, assim, dentre tantas outras significativas, a cota social e racial nas universidades públicas. Também uma bandeira de vocês? Também uma bandeira nossa. Quando abraçada por diversos outros movimentos sociais, mas quando ninguém tinha coragem de defender, por exemplo, a cota para o negro entrar na universidade, porque tinha-se uma falsa opinião, uma falsa entendimento de que não existe mais, nos dias atuais, no século XXI, preconceito contra negro, que existe, porque é a sociedade, é a parte da população que se encontra mais marginalizada na sociedade, nós defendíamos a cota racial. Então, essa foi uma bandeira muito nossa, de fazer com que estudantes mais pobres e negros pudessem ter acesso à universidade, porque, afinal de contas, a universidade pública ela tem que servir ao povo brasileiro. Então, é para você mesmo que eu vou perguntar. Você acha que é um problema racial ou econômico? Porque o que eu mais vejo é, independente da formação, a pessoa é tratada por doutor, né? Mas você chega com carro zero, não é assim? Eu, particularmente, tenho essa impressão. Os negros, se eles estão numa classe social menos favorecida, portanto, eles são mais pobres. Estaria aí essa confusão do racial, porque como a gente viu grandes lutas, o apartheid e outras tantas, em que isso era muito evidente, me parece que no Brasil, de verdade, o preconceito é de classe social, não de pele. Porque até o feio aqui fica bonito quando é rico. Até o feio. Você tá vendo que o bichinho é miserável, é um cão chupando langa. A mãe dele acha ele bonito. Mas ele fica ali, né? A mulherada fica toda doida, não existe, né? Gente feia, existe gente maltratada, não existe? Então, você não tem essa sensação? Você entendeu a minha pergunta, Eu entendi a pergunta, mas quando a gente vai olhar assim... Sim. Eu não tenho aqui de cabeça nenhum dado, mas estatisticamente... dentre a população mais marginalizada estão os negros. São os negros que têm mais difícil acesso à educação, são os negros, em sua maioria, que estão dentro dos presídios,
homicídios, são os negros que mais matam, são os negros que mais morrem, são os negros que sofrem mais a violência, são os negros que têm mais dificuldade para entrar na universidade e também para concluir, que é uma outra luta. São os negros, quando chegam no mercado de trabalho, muitas vezes recebem um salário menor. Então, eu acho que é mais racial do que econômico, sim. Muito bom. Eu gosto disso. A gente que tem opinião, né? E você que tem opinião deve participar conosco também através do telefone do ouvinte 11 50 81 3782. O livro hoje, olha, que nós vamos oferecer para você que participar comigo, Estado e Forma Política, por Dr. Alisson Leandro Mascaro, você vai poder concorrer a um desses. Isso de meio-dia a 1h, tá? Que nós estamos ao vivo. Nos demais horários, você só acompanha aqui o nosso conteúdo, que vale muito a pena também. Deixa eu contar para vocês que o prefeito Fernando Haddad anunciou agora cedo um plano de reestruturação na educação municipal que prevê mais exigências para os alunos do ensino fundamental. Entre as medidas está a possibilidade de reprovação em 5 e não mais em 2 das 9 séries. O plano fixa ainda obrigatoriedade de provas bimestrais e de lição de casa aos alunos, algo que não há regra atualmente. Aliás, eu vim de escola municipal e eu posso dar o testemunho estadual. É impressionante. Antes a gente tinha um monte de obrigação. Hoje a gente só tem diversão, pelo que eu vejo nas escolas. Porque não tem obrigação nenhuma. Ou não, você como estudante? Acho que não tem nem obrigação e nem diversão, né? Acho que a escola hoje ela está muito distante, e é um tema muito presente que a gente vem discutindo, está muito distante de cumprir papel algum na formação do jovem. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? De forma popular, os nossos pais passam a vida inteira dizendo que a gente vai para a escola para ser alguém na vida. Agora, ao final do ciclo da educação básica, a gente sai da escola e continua sem ser ninguém na vida, porque não está preparado para entrar na universidade, não está preparado para entrar no mundo do trabalho, não consegue sequer ler e interpretar uma redação. E não dá para dizer que a escola é um ambiente de diversão, um ambiente prazeroso, porque hoje a gente entra na escola às 7 da manhã e às 9h30 está querendo pular o portão, querendo ir embora, porque é chato. Então, acho que essas medidas ela vêm a contribuir para a formação. Agora, é tudo muito problemático de acordo com o conteúdo que a gente tem. É o mesmo conteúdo que os nossos pais estudaram. Então, o conteúdo ele não dialoga com a realidade da juventude. A juventude que está no Facebook, que está no Twitter, que quer discutir de outras formas, que não aceita mais ouvir do professor quando ele pergunta: olha, professor, para que eu estou estudando isso aqui? Para que vai me servir? Nem o professor sabe dizer, então o professor faz: não sei estudar, que você um dia vai precisar. Escuta, essa pergunta é da onde? Essa pergunta? Essa pergunta aí, é pernambucana. Tão bonitinho, eu acho um charme. Mas aí você tem razão na sua colocação também. Vamos ouvir o que pensa aqui o nosso querido Alcides. É assim, o fator humano está esquecido, né? Então, se você aplicar na escola o fator humano, por exemplo, eu falo por experiência própria, eu procurei algumas escolas para colocar o que eu faço. Alguém acompanhar o meu trabalho no site, ou assistir uma aula, enfim, vai entender como é que funciona isso. O sistema endócrino do ser humano está largado, né? Então, se você pegar uma criança, desde qualquer idade, e trabalhar meditação, trabalhar o fator humano, né? Ativar as glândulas corretas de formas muito simples, ativa-se a inteligência, desperta o respeito, e a pessoa começa a ver o mundo diferente, que é a percepção, ver os olhos, né? Não é o que você enxerga, mas assim o que você tem que ver, né? Ver o que tem que ser visto, não o que você enxerga. Quando você começa a fazer isso, você para de julgar. Então não existe preto, não tem pobre, não tem nada disso, todo mundo é igual, né? Quando você muda esse conceito, que está fácil, não é difícil, não tem vontade para isso, como disse o Alisson, né? Quer dizer, tem que mexer na causa, claro, porque aí o efeito é outro. Cutucou a causa, o efeito é outro. Acabou. Resolveu o problema. Só que ninguém quer fazer isso, né? Existe uma máquina por trás que quanto pior, melhor. Mas eu não desisto, a gente não desiste. Quem trabalha na quarta dimensão, quem trabalha diferente, não na matéria, está trabalhando bastante. E a coisa vai ficar muito boa ainda, você vai ver. Doutor Alcides. O doutor Alcides já falou agora para nós. O Alisson, doutor Alisson, nosso jurista, professor e filósofo. Eu vejo a questão da educação com muita responsabilidade, ao mesmo tempo enxergando os problemas. Por que, em geral, no Brasil, os prefeitos, os governadores de estado, que cuidam basicamente do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio, por que, em geral, as aprovações foram automáticas? Porque também para os prefeitos e os governadores, se a aprovação não fosse automática, os custos seriam muito altos. Imaginemos nós que os alunos ficassem reprovados por alguns anos na escola, o número é maior de professores para dar conta dessas classes extraordinárias.
É muito bom quando nós verificamos que, de fato, a Prefeitura de São Paulo, que tem talvez o maior sistema educacional de nível municipal do Brasil, a Prefeitura de São Paulo, quando faz uma movimentação dessa, ela quase que serve de paradigma para o Brasil inteiro. Seus custos são muito elevados. É muito interessante quando nós observamos que, de fato, ela passa a olhar para os alunos não mais como uma espécie de massa que automaticamente passará de ano a ano, mas ela passa, então, nesse momento, a observar as condições de cada aluno. Isto é um ponto fundamental. Outro ponto é que isto tem um impacto financeiro no nível do orçamento da educação muito grande, e eu penso que é importante que cada vez mais quem está nos acompanhando tenha força, tenha pressão, tenha uma consciência suficiente para que nós venhamos a pressionar, para que nós venhamos a influir no campo dos governantes, a fim de que a educação não pare simplesmente nesse nível, porque também reprovar um aluno pode ser uma boa solução num curto prazo, mas de alguma certa maneira isto é jogar nas costas daquela criança, daquele adolescente, o impacto da sua má formação. Então, além disso, além desse ponto que é exatamente o foco naquele que é o educando, nós também temos que ter um foco no educador. Nós estamos dando condições, nós temos condições escolares suficientes, professores com boa formação. Quando eu digo boa formação, inclusive é bom salário, porque se o professor não tem bom salário, qual é a estrutura de vida que ele tem para cuidar de um aluno? Nós dizemos, o aluno vem de um lar que tem muita dificuldade, ele em geral tem família desagregada, ele não tem muitas vezes o alimento para o seu dia, mas o professor, é bom que se diga isso, de modo geral no Brasil, também não tem um lar com suficiente, ele também tem seu filho com uma má condição de vida, ele também muitas vezes se alimenta mal, tem que dar aula de manhã, à tarde, à noite, ou seja, é preciso que nós venhamos a dar um passo além. Então eu penso que é muito interessante quando nós observamos uma prefeitura como esta do tamanho de São Paulo se movimentar no sentido de uma tendência de melhoria e devemos louvar isto e pressionar cada vez mais o sistema político e educacional brasileiro em busca da sua transformação. Vamos lá, Bernadette Oliveira, seu comentário. Então, achei muito interessante o que o professor falou e pensando no seguinte, né? Não adianta também você jogar tudo para o aluno, para a família, se você não dá condições para essa família também estar orientando esse aluno, esse professor, como você disse. E, assim, essa visão global do problema é muito importante, porque tudo isso reflete agora, no presente e no futuro também. Né? Como que vão envelhecer essas pessoas? Como que estarão essas pessoas no futuro? Nós falamos dos nossos velhos hoje, né, que no Brasil a maioria são semi-analfabetos. Mas se você joga essa perspectiva para o futuro dos nossos jovens, eles são alfabetizados, mas também são analfabetos funcionais, como bem disse, né, a nossa Manuela. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão da educação também com uma visão para o futuro. Né? O que a gente pretende, né, quando o prefeito vem e joga essas responsabilidades também para a família? Né? Precisa fazer lição de casa, precisa acompanhar em casa, vamos reprovar, vamos punir. Qual será que é a intenção disso? Qual que é a repercussão disso para o futuro? No presente pode ser, né, uma boa solução, uma boa estratégia para você estar tentando melhorar o ensino. Mas e para o futuro? Qual que é a repercussão disso? Muito bem, você pode e deve participar e dar sua opinião também. Agora nós vamos contar para vocês que, acuado pelas manifestações populares, o governo federal propôs um plebiscito para a realização da prometida reforma política. No entanto, alguns analistas acreditam que, se a reforma for somente para questões eleitorais, o país trocará um sistema com dificuldades por outro com novas dificuldades, mudando peças e até regras, mas mantendo o mesmo jogo. Que é o que nós falamos há pouco, né, doutor Alisson? Exatamente, Liliane. Eu penso que tenho falado muito sobre isso esses dias, inclusive pelos jornais, pelas televisões. A reforma política é um tema dos dias de hoje. Quem está nos acompanhando já ouviu pela televisão, já leu em algum local que o sistema político do Brasil quer se reformar. Muito bem, se o sistema tem problemas, é óbvio que todos aqueles que estão nos acompanhando têm uma vontade de querer, de fato, melhorar o sistema. É preciso transformá-lo. É uma casa velha da qual nós não aguentamos mais, tem goteira, a parede está caindo, está mal pintada, ou seja, todo mundo reclama da casa. A pergunta é: esta casa mal cuidada, esta casa velha, que é o sistema político do Brasil, como nós vamos transformá-la? Como nós vamos começar a modificá-la? Tanto assim, eu dou o exemplo dessa casa velha,
Quando nós perguntamos para uma pessoa que entra numa casa muito abandonada, o que você quer para essa casa ficar melhor, ela pensa imediatamente em pintar a casa. Ela fala, eu quero essa parede da cor tal, eu quero trocar a cor disso aqui, o revestimento. Sendo que, muitas vezes, o mais importante para começar a reforma não é pintar a parede, é ver as estruturas da casa, é ver o seu alicerce. Só que isso para muita gente não tem graça, porque ele não entende do que é um alicerce, ele não é pedreiro, ele não é engenheiro, ele não sabe o que isto representa, não sabe a tubulação elétrica, a tubulação de água e esgoto, e muitas vezes o campo da política é exatamente isto. Coisas passam pela política, da qual muitas vezes nós sequer imaginamos. Por exemplo, Eliane e a todos que nos acompanham, quando nós falamos das eleições, nós dizemos o seguinte: aquele que ganhou uma eleição não tem vontade, não tem vergonha na cara, é corrupto, é vagabundo, pouco se importa com o pobre, etc. e tal. Isto é a atribuição daquela pessoa, é a qualidade dela. Mas nós perguntamos, nós vamos avançar nesse sentido, vamos nos perguntar, por que será que não gosta do povo? Porque, a princípio, qualquer um que ganha uma eleição sendo votado, para ele seria muito mais interessante que o povo gostasse dele. Então, é de se esperar de modo imediato que uma pessoa seja querida pelo povo, ele quer ser querido pelo povo. Por que não é assim? Porque, dentre outras coisas, isso aqui não é só o Brasil, é praticamente o mundo todo. O sistema eleitoral dos países capitalistas, praticamente em todos os casos, é financiado pelo capital. O que eu quero dizer por isto? Alguém ganha uma eleição se tem muito dinheiro na sua campanha. Este muito dinheiro faz com que ele tenha um programa de televisão melhor do que o outro. Vejam que, quando passa o horário eleitoral gratuito na televisão, não adianta simplesmente falar. Tem que ter boa imagem, boa técnica, tem que passar umas imagens produzidas de modo eletrônico mais bonitas, e tudo isso custa. Com certeza. Tudo isso tem muito custo. Tem que dar santinho, tem que fazer cabo eleitoral, fazer com que ele esteja em toda esquina, porque, inclusive, isso dá o clima da campanha. Se eu vejo bandeira por todo lado da cidade de São Paulo falando que fulano de tal é o melhor candidato, eu já fico pensando que ele vai ganhar. E muita gente, infelizmente, pensa, por que eu vou votar no que vai perder? Já vou votar no que vai ganhar também. Resultado, o dinheiro compra a eleição. Não estou dizendo que compra sempre, em todos os casos, mas compra na maioria das vezes. Aí, Liliane, a todos que nos acompanham, meus queridos companheiros e companheiras dessa bancada, a pergunta é a seguinte: se o dinheiro compra a eleição, compra para quê? Porque também ninguém vai despejar dinheiro num candidato simplesmente porque acha que o candidato é mais bonito. Despeja esse dinheiro na medida em que esse candidato depois faz favores, devolve favores a esse que financiou ou a esse que financiaram. Resultado, é uma máquina sem fim. O grande capital financia os candidatos, que em geral ganham eleições, que por sua vez retribuem este financiamento a essas pessoas. Por isso que os governantes ficam impopulares, porque eles não podem fazer o que de fato é o interesse do povo, nem tem meios para isso. Tem que fazer aquilo que foi o próprio sustento da sua máquina. No final das contas, se nós pensarmos em reforma do sistema político e não tocarmos em coisas estruturais, como, por exemplo, quem financia as campanhas, se são as empresas ou se é um financiamento público de campanha, nós estamos falando daquilo que é muito superficial. Liliane, eu tenho visto pessoas dizendo o seguinte: vamos votar em lista fechada ou lista aberta? Voto distrital puro, voto distrital misto ou sem voto distrital? Todas essas são pequenas técnicas do direito eleitoral, do sistema eleitoral, que até tem algum impacto, mas isso é quase nada. É a mesma coisa que eu observar, volto a dizer, a casa velha quase caindo aos pedaços e dizer, bom, não vou ver que o telhado está quebrado, não vou ver que o alicerce está ruim, só quero pintar a parede da cor branca. Resultado, nós estamos maquiando o sistema político. Portanto, a reforma eleitoral, do jeito que vai, ela precisa pensar em coisas mais profundas. É isso que eu penso que, no atual momento, deva ser a pauta da nossa reflexão sobre a política. Muito bem, você está atento aí conosco, né, pelo programa Gente que Fala. Eu te convido, inclusive, para que você faça, viu? Baixe o aplicativo no seu celular, no seu tablet da tvexito.com.br. Milhares de estudantes compareceram ao festival Ocupe o Anhangabaú no Dia do Estudante, promovido pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, e outras entidades. O evento contou com shows, oficinas de grafite, malabares, exposições, atividades esportivas e debates sobre temas de interesse da juventude paulista. Um sucesso total, né, Manuela? Sucesso total. Foi o nosso primeiro grande evento assim, da área cultural, um festival com todas
essas possibilidades com música, com discussão, com grafite, com hip hop, com skate e reunir uma juventude aqui em São Paulo. A gente espera de agora. Aconteceu em um momento para a gente muito simbólico, a UBS completando 65 anos, a União Paulista, que também fez em conjunto, também completando 65 anos, e também uma necessidade nossa de conseguir interagir mais com o campo da cultura, com uma galera que nem sempre chega ao movimento estudantil para discutir a política, para discutir mais investimento em educação, mas que, através desses outros ambientes, também discutem de um jeito mais diversificado. Então, foi um total sucesso. Gravem aí na agenda já, 11 de agosto de 2014, também deve ter aí Dia do Estudante no Anhangabaú. Então, fiquem todos aguardando, publiquem aí no Facebook, enviem contribuições para que a gente tenha 11 de agosto no próximo ano cada vez melhor, né? Olha aí, gente, com a demanda crescente por cuidadores e idosos, o Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento oferece novos cursos sobre o tema, onde os alunos aprendem diversos aspectos do envelhecimento, além de questões éticas, sociais, médicas e nutricionais. Aos alunos é oferecido material didático e suporte psicológico para o exercício da profissão. É isso, Bernadette? É isso mesmo. Nós do OLI estamos desde 2006 trabalhando com a questão do envelhecimento e da longevidade humana. Nós somos associados fundadores provenientes da PUC, de São Paulo, do programa de gerontologia. E qual que é o nosso grande objetivo? Tá passando, disseminando para a população em geral conhecimento sobre a longevidade humana e o envelhecimento. Esses cursos para cuidadores de idosos são com parceria com uma empresa da Noni Suporte. Nós ganhamos ai, meu Deus. Nós ganhamos um apoio financeiro, E um dinheirinho mesmo. É um dinheirinho mesmo. E esses cursos são oferecidos gratuitamente para as pessoas, sabendo que as pessoas que procuram cursos para cuidadores de idosos são, na maioria, pessoas que estão desempregadas, que estão em emprego precário, fazendo bico, ganhando muito pouco, trabalhando muito, e desqualificadas. E os idosos, eles precisam de pessoas mais qualificadas, pessoas habilitadas e capacitadas para estarem cuidando deles. Mesmo aqueles idosos que, às vezes, são só acompanhados, precisam só de um acompanhante, porque, muitas vezes, na fase do envelhecimento, mesmo você estando bem fisicamente, você estando bem psicologicamente, emocionalmente, você toma algum medicamento, você precisa de uma alimentação adequada, e o cuidador de idoso, ele precisa estar habilitado para isso. Quanto ganha o cuidador de idoso? É o mesmo que uma babá? Não. Cuidador de idoso varia muito o salário. Dependendo do local, dependendo da sua habilidade, ele pode estar ganhando até R$200, R$280 por mês e trabalhando 24 horas. Por quê? O trabalhador, o cuidador de idoso, muitas vezes se confunde com o empregado doméstico. E também, muitas vezes, ele acaba fazendo parte daquela família, fica ali fazendo favor, fazendo bico, dorme no emprego, mistura, vira uma miscelânea, você não sabe, e ele não é profissionalizado. E a nossa grande luta no Observatório é para estar profissionalizando essas pessoas, essas pessoas que trabalham com o idoso. Hoje, Bernadette, tem mais pessoas trabalhando com cuidado de idosos, sendo familiar, amigo, parente, ou temos hoje um pouco mais de profissionais já sendo remunerados trabalhando com idosos? Então, o que acontece com o idoso hoje? As famílias estão deixando os idosos, porque a maioria das pessoas, o cuidador familiar tem que trabalhar, tem que manter a família. Então, o que acontece? Você vê muito idoso cuidando de idoso, a esposa cuidando do marido, ou a filha mais velha. Então, você encontra muito nas residências idosos cuidando de idosos. E aí chega um momento que os dois acabam ficando debilitados e precisando de alguém de fora para estar acompanhando. E aí entra esse papel, esse personagem que é o cuidador de idoso. Muitas vezes um empregado doméstico, um diarista, um cozinheiro, um vizinho, um amigo, e entra ali naquela família para estar prestando esse cuidado. E muitas vezes mais por amizade, por afeto, por amor, do que por qualificação. E é aí que a gente entra, com abraçando também a política, que é de profissionalizar o cuidador de idoso. Muito bem. Olha aí, gente, no cenário atual, onde as fatalidades se desencadeiam de modo acelerado,
Os meios para as pessoas encontrarem a harmonização necessária para o dia a dia costumam passar desapercebidos. Segundo alguns especialistas, este poder não está simplesmente no fato de conhecer, mas sim em saber como usar este conhecimento. Ensina aí para nós, Alcides. Essa é a grande verdade, né? Ter o conhecimento é um fato e saber usá-lo é outra coisa, né? Então, a alquimia, ela disponibiliza ferramentas muito simples, né? Muito fáceis de você poder usar. Então, eu falo assim, se daqui para frente você começar a se concentrar, ou ficar quietinho, fechar os seus olhos por 12 minutos, né? Você começa a receber isso e abrir as portas para o seu caminho, né? Por que os 12 minutos, né? Uma hora tem 60 minutos, nós temos 5 sentidos. 60 por 5, os 12, não é isso? 12 apóstolos, 12 signos, 12 astros, 12 meses, 12 horas, 2 vezes. O 12 é um número muito importante. Então, quando você se concentra 12 minutos ali quietinho, pode pensar em tudo, como pode não pensar em nada. Você está abrindo portas no seu universo. Está abrindo caminhos para a sua vida. E há quem comungue do pensamento que você tem que esvaziar a mente. Outros dizem que você tem que nutrir a mente. Você faz qual caminho aí? Um copo vazio é fácil ser cheio, não é isso? Então, você pode nutrir pensamentos que talvez não sejam favoráveis a você. Então, é melhor ficar quieto e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. O universo sabe o que é melhor para cada um. Né? Então, a pessoa fica quietinha, mas ela não consegue esvaziar a mente. Então, não faz mal. Pode pensar em problema, situação, quanto para pagar. Com a prática, com o hábito, eu digo para você, no menos de uma semana, isso muda. É muito rápido, é muito rápido. E muda por quê? A pessoa vai ficar mais calma nesses 2 Fica minutos? mais tranquila, acaba a ansiedade, acaba o medo, o pânico, os ciúmes, a inveja, tudo começa a mudar. Que ambiente tem que ser propício para esse estado aí mental? Qualquer ambiente, porque é um treino, né? Quando você começa a fechar os olhos, mesmo com barulho, uma hora você não vai mais ouvir o barulho. Não é isso? Então é ter domínio sobre si próprio. E a coisa começa a andar bem diferente, tá? É muito simples isso. Por isso que assusta às vezes, né? Mas eu digo para vocês, façam, né? Tem que ter musiquinha? Sempre é bom. A música é importante por causa do movimento, né? A música é ritmo, né? Então, se você der ritmo à sua vida, as coisas acontecem. Mas não dá para ouvir um funk fazer meditação. Não, então, claro, né? claro. Uma coisa de preferência algo mais calmo. Que você goste, mas uma coisa mais tranquila, mais suave. Musical, né? ou com letra também acompanhado? Tanto faz. As letras são importantes. Instrumental. As letras são importantes se elas forem realmente fortes, né? Se forem palavras não favoráveis, ela não ajuda, né? Existe alguma hora do dia que isso aconteça de forma melhor? Bom, essa canalização? Em termos de horários mágicos do universo, nós temos às 9 horas da manhã. 9? Temos ao meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde, às 18 horas, né? Às São 4 6. horários, isso. 9 da manhã, 12 horas, né? Ou meio-dia, 3 da tarde ou 15 horas e às 18 horas. São 4 horários mágicos no universo. E para a noite não tem nada? Não, porque a noite seria a contraposição do dia, seria o reflexo. Então, é interessante não fazer. São horários mágicos, você pode fazer qualquer horário, não existe isso. Mas, assim, se você quiser usar um horário realmente mais forte, são esses aí. E aí, nesse momento, eu faço isso aonde? Eu posso fazer de pé, sentado, como deitado, você quiser. numa mesa de escritório? Tanto faz. Tanto no banheiro. Faz. Dentro do carro? Dentro do carro, no banheiro, qualquer coisa. É só fechar os olhos. E marcar no seu celular, no relógio, 12 minutos. Faça um teste. Só isso. Eu vou fazer isso. Por favor. Vou fazer. Meio-dia não dá para fazer, não, porque eu tô aqui, né? Mas vamos fazer, né? O que custa você ter esse encontro com você mesmo? Vamos pôr assim, né? Marque encontro com você. 12 minutos. Te garanto que as coisas mudam. Como ela, um manifestante, um monte de coisa. Antes de fazer qualquer coisa, procure se concentrar 12 minutos. Você vai ver o resultado que você tem na sua mão. Vai postar alguma coisa no Facebook, se concentra primeiro antes. Olha, vou tentar, Você vai ver, por favor. Depois você conta. Por favor, veja a diferença. Muito bom. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já com os nossos queridos e ilustres convidados. É rapidinho. A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Olha, eu quero te chamar a atenção aí para o show da FEPESP em comemoração ao Dia do Servidor Público, que vai acontecer em breve. Já tiveram lá Fábio Júnior, Vitor e Léo, Zeca Pagodinho, entre outros. E agora vai ser, sabe com quem? Ninguém mais, ninguém menos com ela? É isso? Com a Ivete Sangalo?
Olha que bacana, hein? No dia 19 de outubro, o show AFEPESP... Não é Ivete, é a Daniela. É tudo baiana, né? Com a Daniela Mercury, que irá animar os associados no Espaço das Américas. Informações sobre inscrições e retirada dos ingressos, você pode e deve acessar o afepesp.org.br ou o telefone 0800 771 7144. Recado dado, se eu fosse você, eu correria lá, porque o show da Daniela é imperdível, tá? O governo do estado de São Paulo vai criar aí, gente, o Parque Sabesp Moca, em comemoração ao aniversário dos 457 anos da Moca. O governador Geraldo Alckmin anuncia a criação desse parque lá, Sabesp Moca, neste domingo, dia 18, localizado nas esquinas da Avenida Paz de Barros com a Rua Sebastião Preto. O projeto abre ao público a área verde, que receberá ainda o plantio de 200 árvores e cerca de 3.000 arbustos e trepadeiras. O local também irá abrigar o Museu Aberto da Água, voltado à conscientização ambiental, educação, lazer e esporte. Fica aí o convite para todo mundo. Informações no facebook.com/oficial Sabesp. Olha aí, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas acaba de completar 65 anos, como a gente já conversou, né? Desde a década de 30, o grupo esteve envolvido em lutas como a revolta dos bondes, a defesa do petróleo, a melhora na qualidade de ensino e enfrentamento à ditadura militar. Quais são as pautas atuais da UBS aí? As pautas atuais da UBS, a gente está muito feliz, né? Acabou de ter a nossa principal pauta aprovada na Câmara de Deputados e deve trazer para a educação o principal montante de recurso nunca antes visto na história do país, digamos assim. Então, medidas como a do Haddad que tomou hoje são importantes, mas também já falamos aqui que precisa também tomar medidas que mudem, como o Alisson estava falando aqui, que mudem mais estruturalmente o perfil da educação, que mude o currículo, que mude a forma de ver o professor e que mude também a participação dos estudantes no conteúdo. Então, a gente reivindica agora que esse recurso ele seja investido em ampliar e melhorar a qualidade para o estudante, em garantir a valorização dos profissionais em educação. E a gente reivindica também o passe livre, uma bandeira antiga da UBS. A UBS nasceu em 48, na década de 40, então já parava os bondes de uma forma ousada e extrovertida, eu diria mais. A gente colocava mesa de ping-pong no trilho do bonde, no Rio de Janeiro, para impedir que um bonde andasse em... O povo devia adorar, né? Ah, adorava. Imagina, né? O bonde tendo que passar e a mesa de ping-pong. E a mesa de ping-pong no meio jogando. Mas da mesma forma que hoje a gente encontra muito, e depois das manifestações em junho, muito mais, da mesma forma que a gente encontra muito apoio na população, também encontrava na época. E é interessante dizer, Liliane, que depois das mobilizações de junho, não tem nenhum dado, mas nas passeatas eu venho sentindo que também o apoio da população vem sido muito maior nas nossas manifestações. Então, agora é lutar por uma educação de mais qualidade, que inclua todo mundo, uma educação que valorize todos os atores, partícipes da educação e também, claro, pelo passe livre, que é uma bandeira nossa, que viabiliza o acesso à educação. Hoje, uma parcela de estudantes deixam de acessar as salas de aula do Brasil inteiro porque não tem recurso para pagar a passagem. Então, se você pega uma família que tem 2 estudantes, tem que pagar por dia, em média, R$ 2,50, R$ 3,00, que são o preço das passagens no Brasil. Se você tem 2 filhos, então, por dia você gasta pelo menos R$ 10,00 para cada um. Se aí você multiplica pelo dia de mês, isso é mais da metade de um salário mínimo. Qual a família tem condição de bancar esse custo? Então, tem muito estudante deixando de ter acesso à sala de aula pela questão do transporte público, das acessibilidade. Passagens. E também a gente vê o passe livre como uma forma de ter acesso a outros bens, à cidade, à cultura, aos parques, a viver a cidade, o que a cidade já tem poucos equipamentos culturais, e os poucos equipamentos que tem, a juventude não consegue acessar por inviabilidade financeira. Então, e são, claro, acessos que também garantem o melhor acesso à educação e garantem aprendizado, porque o aprendizado ele não está só dentro da sala de aula, mas também está fora da sala de aula. Nosso dia a dia. Gente, o livro Estado e Forma Política busca explicar o papel do Estado na política atual, sempre regida pela valorização da mercadoria. O autor Alisson Leandro Mascaro realiza uma profunda investigação sobre a atual situação governamental diante dos conflitos recentes gerados pelos impasses da economia política
global. Alisson, quem ler o seu livro, o seu trabalho, eu vou mostrá-lo mais uma vez, que quem participar aqui conosco vai poder concorrer ao sorteio, Estado e Forma Política. A gente pode dizer que vai entender melhor, né, o quadro atual, vai entender isso para os estudantes, hein? Excelente, tá, né? Serão os nossos futuros aí, administradores, A governantes. reforma política foi uma maneira que apareceu muito agora nas manifestações, né? Muito atrás da luta contra a corrupção, do combate ao crime eleitoral, etc., mas também uma bandeira que apareceu muito. E eu acho, inclusive, que o fortalecimento da discussão da reforma política também foi um fruto das manifestações de junho. Sim. Vejamos nós. O tema da política, com o qual eu desenvolvo o Estado de Forma Política, não pode ser pensado simplesmente no âmbito do Estado. O Estado não existe por conta própria. O que eu tenho falado, Liliane, meus queridos companheiros, neste livro Estado de Forma Política, que foi lançado muito recentemente, é que o Estado está diretamente ligado à sociedade capitalista. Nós conseguimos enxergar de modo imediato o Estado, mas muitas vezes nós não enxergamos de modo imediato o capitalismo. E o capitalismo está estruturando toda a vida social das sociedades contemporâneas, das estruturas do mundo contemporâneo. Vejamos nós, a lógica do capitalismo é a lógica do dinheiro, é a lógica do lucro, é a lógica da valorização do próprio valor das coisas, é a mercadoria. A estrutura do capitalismo faz com que as pessoas concorram entre si, indivíduos, empresários, trabalhadores, de tal sorte que a política, quando se levanta no mundo capitalista, ela também se dá, ela também se forma justamente por conta dessas contradições da sociedade. Um exemplo muito simples. Se os governantes resolvem gastar um dinheiro com certa abertura de estrada, os empresários que têm indústrias naquele caminho são privilegiados em face dos outros. Se o Estado resolve gastar com educação, isto auxilia a formação de trabalhadores para tal área e não para tal outra. Muitas vezes, numa sociedade que é economicamente mundial, o capitalismo é do mundo inteiro, se um Estado resolve aumentar as condições do seu trabalhador, muitos empresários e empresas do mundo dizem o seguinte: nesse país, se eu tenho que pagar X para o trabalhador, eu tiro a minha indústria daqui e ponho no país vizinho, porque lá eu pago metade de X. Resultado, a política está enredada, ela está estruturada na sociabilidade capitalista. Portanto, aqueles que nos acompanham, que nos veem, que nos ouvem, quando vão pensar na política, nós temos uma resolução imediata de problemas que são diretamente ligados ao Estado. Mas tenho insistido muito, Liliane e todos que nos acompanham, com o fato de que somente a transformação das condições do capitalismo, das explorações presentes do mundo, será suficiente para então termos um outro tipo de política. Enquanto estivermos ligados simplesmente a reformas no campo do Estado, nossa transformação ainda é muito pequena. Ou seja, o que eu quero dizer aqui a todos os que estão nos acompanhando é que tenham conscientização no nível mais profundo sobre não só a política, mas sobre a própria economia da sociedade contemporânea. Muito bem, olha, nós já temos participação aqui dos nossos queridos amigos que estão do outro lado aí pela TV Êxito e também pela Rádio Trianon, a começar pela Jussara Martins, que fala assim: Alcides, o Raul Seixas teria sido um grande alquimista? Não, ele foi buscar conhecimento por uma boa parte do tempo dele, né? Uhum. Então ele esteve próximo de Alison Crowley e outros tantos aí. Então, só que infelizmente ele não, é aquilo que eu falei no começo, ele não soube usar. Ele participou do conhecimento, mas não teve o saber do uso. Não provou. Não provou. E aí ele teve um caminho contrário ao que se manifesta. A Helena do Carrão, para você, Bernadette. A médio prazo, qual será a porcentagem de idosos maiores de 70 anos aqui no país? Então, hoje a expectativa de vida do idoso no Brasil é de 72, né? E nós temos mais de 21 milhões, né, de idosos no Brasil. Agora, a grande preocupação é em relação não a esses maiores de 70 anos, mas sim aos centenários. A cada ano que passa, nós temos um número maior de idosos com mais de 100 anos. E esses idosos de mais de 100 anos, com certeza, precisam de alguém para estar ali com eles. Então, essa é a nossa preocupação. A Vera Lúcia de Tatuapé, doutor Alisson, quando se fala em reforma política para a grande massa, como você vê o grau de conhecimento da população? Pequeno, mas isso não quer dizer que a população não tenha condições de entender a política. Por exemplo, quando nós dizemos que o transporte público está um horror, todos sentem, ainda que não saibam a causa disso. Tanto que as manifestações,
encontraram um grande eco na população. O povo sente que isso acontece. Por que, no entanto, o povo não entende a causa disso? Dentre outras razões, porque também o grau de cultura, o grau de educação é pequeno, as pessoas não estão acostumadas a ler coisas mais profundas. Um jornal que tenha 5 páginas já fica difícil para a população ler. E mais que tudo, também porque os grandes meios de comunicação de massa são empresas que são patrocinadas pelo grande capital e o controle do que elas fazem do sistema de informações é sempre muito fino, muito estreito, no sentido de passar ao povo apenas o interesse que não é do povo, é o interesse do grande capital. Resultado, então o povo fica sabendo de si mesmo, em geral, por meio de notícias, por meio de informações que são contra o seu interesse. Por isso que, em geral, o povo vota, muitas vezes, naqueles que ele pensa que têm um interesse próximo de si, mas que quase sempre têm um interesse contrário. Ou seja, o povo não tem uma formação muito boa, mas não é porque não consiga, é porque os meios que dão acesso a essa informação ao povo não são exatamente aqueles do seu interesse. Muito bem, o Alberto Cambuci. Manuela, você acha que o estudante que está nas ruas agora realmente está engajado em um contexto político mais aprofundado, sabendo mesmo porque ele está lutando ou está indo para as ruas pelo calor do movimento? Acho que tem um pouco dos dois, né? Tem um estudante, tem um jovem que está indo às ruas porque está, de fato, incomodado, porque tem uma militância ou porque há um tema que de fato incomoda ele, que ele está ocupando as ruas, mas também não significa que quem está indo às ruas, que está pouco aprofundado no tema, na discussão, por exemplo, da reforma política, dos mais investimentos em educação, da ampliação do acesso à comunicação, isso aqui que o Alisson falou, da gente poder ter uma comunicação que esteja mais a serviço do que interessa a cada uma, mas todo mundo que está ocupando as ruas, por mais que tenha tido alguma influência por causa do calor das mobilizações, porque achou bonito, está incomodado e, de fato, tem alguma coisa ali que está incomodando ele. Porque, senão, ele não saía à rua, ele ficava em casa, certo? Então, acho que tem um pouco dos dois. Acho que tem muito jovem ocupando as ruas que está militando, que está incomodado, que tem alguma atuação mais profunda, e também tem um jovem que está indo no calor da mobilização, mas que também está incomodado, e que ambas as mobilizações, ambas as preocupações são muito justas e têm um peso muito grande. A gente está vendo agora, né? Alcides, existe um meio de saber se a energia da minha casa está boa? Caso não esteja, como devo fazer para melhorar? É muito simples. Primeira coisa é saber que número é a casa, né? Somar e equilibrar para dar 6. Né? Então, se você acompanhar de A até a letra I, você vai ter de 1 a 9. É só agregar uma letra para somar e dar 6. Né? Porque 6 é amor, família, lar. Então, você trocou a energia. Automaticamente, as pessoas lá dentro melhoram, os idosos, animais, tudo é trocado. Né? Então, de repente, a pessoa vai ao médico, faz exame, faz cirurgia e, às vezes, não consegue melhorar. Ou seja, a casa tem uma energia não favorável. Colocou uma letrinha, trocou tudo. Mesmo que a casa seja um ponto comercial, influencia? Não, ponto comercial, aí esse trabalho é diferente. O ponto comercial tem que dar 8, o infinito. Mas aí tem gente que trabalha e mora. Então, nós vamos colocar um 5. Porque o 5 é o equilíbrio entre as duas forças, né? Uma oitava abaixo do 6, né? E o 5 é vendas, movimento, negócios, né? Tá? Favorece bastante. Muito bom. Outra pergunta aqui do Jaime Jardim Boa Filholi. Manuela, qual a sua avaliação sobre o sistema econômico do Brasil e o capitalismo? Olha, o sistema do Brasil econômico, o capitalismo, ele é um sistema que faz com que a população sofra, um sistema que faz com que a população tenha uma divisão natural. Não existe dentro do capitalismo um Estado bem comum em que todos possam ter acesso de forma igual a bens que o Estado possa proporcionar e que deve proporcionar, como educação, saúde, e acesso também à economia, ao trabalho, à divisão do trabalho e também à valorização desse trabalho. Então, a UBS discute isso já há muito tempo, desde quando nasceu, e que o Brasil tem um novo sistema econômico em que tenha melhores condições de igualdade, principalmente que se dê através da educação, porque a educação cumpre um papel fundamental na conscientização da população e na transformação da sociedade em si. E pergunta para você também, o Fábio André Tucuruvi, como é que você viu a ação da polícia nas manifestações? Olha, eu vou dizer que eu sou da década de 90 e não participei das mobilizações com muita truculência policial. E a primeira grande, até participei menos,
Mas a primeira grande ação truculenta que eu vi foi aqui em São Paulo, através de uma forma, inclusive, diria, covarde da polícia agir sem nenhuma habilidade de conseguir lidar com as manifestações, algo que deveria ser comum. A gente vive num Brasil democrático, Estado de Direito, em que a gente enfrentou uma ditadura militar pesada e que, baseada muita luta do movimento social, do povo, a gente conseguiu construir a democratização do país. Mas eu vi cenas nas mobilizações aqui de São Paulo em que antes eu só tinha visto em filmes da ditadura militar. E também um pouco uma enganação muito grande por parte do governo do Estado de que iria apurar todos os fatos, de que iria punir, que ficou ali uma conversa, 1 a 2 semanas, e depois acabou. E a gente sabe que daqui a 2 ou 3 meses, ou até amanhã, se vier acontecer alguma outra manifestação, a resposta vai ser a mesma dada para as manifestações que existem na rua. Então, assim, muita pouca habilidade, sem nenhum tipo de compromisso com a democracia que a gente vive no Brasil, e manifestações, elas todas justas. Então, eu diria que foram ações truculentas, covardes, sem nenhum tipo de habilidade, com algo que deveria ser do cotidiano do nosso país. A Patrícia da Lapa, para você, eu gostaria de saber como é a formação para cuidadores de idosos. Tem algum telefone? Então, o curso de cuidador de idosos ele está acontecendo na Vila Mariana e tem o telefone da nossa ONG, que é 3266-5540. O curso dura 108 horas. Ele acontece 2 vezes por semana e no período da noite. E é um curso gratuito. Muito bom. Gente, a numerologia ajuda a alcançar autoestima. Segundo os numerólogos, a técnica é um poderoso instrumento de autoconhecimento. Através dela, pode-se saber missões de vida, aprender, resgatar e muito mais. Ela retrata o equilíbrio das energias através do conhecimento de números pessoais e temporais, utilizando o nome e a data de nascimento de cada um. Alcides, eu não escolhi a hora que eu nasci, nem o dia que eu nasci. E aí eu vou sofrer por conta disso? Se eu nasci errado, na hora errada? Não, ninguém sofre. Ninguém sofre. Tudo é bom. Tudo é perfeito, né? Então, o ser humano tem que entender que tudo que vem na vida é bom. Então, se você não está gostando daquilo, te agradando, troque, mude. Não é isso? Aceite. Livre-arbítrio. A primeira coisa tem que aceitar. Quando você não aceita, a coisa fica estranha. Então, aceite, mas não queira, que é diferente. Então, troca aquilo. Escreve uma nova história. É o que eu falo, né? Dentro de nós tem um sangue vermelho, que é uma tinta. E você é uma caneta. Escreve uma história diferente. De hoje em diante, eu vivo tal coisa. E, automaticamente, o universo ele vai começar a trabalhar para aquilo. Né? Então, por exemplo, falando de escola, se pegasse todos os alunos e calculasse o nascimento deles, né? Sabendo o caminho que eles poderiam ser profissionalmente, tudo como funciona, a vida passada, de onde eles vieram, o que tem que fazer, o equilíbrio deles, quais números eles não têm no nome, ou seja, você pode complementar com cores para equilibrar o ser humano. Né? Porque os números que você não traz no seu nome são ausências de uma vida passada. Então, você não cumpriu a lição direito lá, vamos dizer, na vida passada, e vem fazer uma lição diferente aqui, ou seja, como se fosse uma DP. Né? Quando você agrega um número, né, e você pega esse número e transforma em cor e coloca na pessoa, por uma roupa, uma escova de dente, uma fronha, qualquer coisa, você completa a pessoa. Olha só. E aí ele passa a ser equilibrado, ou seja, muda tudo. Não é isso? Então, o comportamento nas escolas seriam bem diferentes. Alcides, por que há tanta ainda falta de conhecimento nessa questão que parece que é a base de uma sociedade, de uma nação, do mundo? As pessoas crescerem primeiro como seres humanos. Então, tem um conhecimento que ele foi hermético, né? Ele foi guardado, né? Com medo, sempre o medo que alguém usasse de uma forma contrária. Mas o universo não trabalha contrário, só a favor. Não é isso? Eu atendo muita gente, e principalmente diretoras de escola. Então, passam a nortear as salas de aula, trocam as cores da parede, colocam uma letrinha na porta do prédio da escola, começam a mudar os uniformes e a escola funciona perfeitamente. Toda sala de aula tem rendimento, muda, acaba a bagunceira, acaba tudo. Existe alguma cor ruim? Não existe isso. Existe o equilíbrio, você tem que colocar o que tem que ser apropriado para aquilo. Então, por exemplo, que nem alimentação, se a pessoa usar uma cor azul no restaurante, não vai entrar ninguém. Não? Não, o azul não favorece a comida. Né? O vermelho? Então, na escola, se colocar o vermelho na escola, o que vai acontecer? As pessoas ficam aceleradas, não conseguem captar energia, não entendem a matéria, querem se mexer, não querem ficar quietos.
Não é isso? Então, se você colocar uma cor adequada para cada ambiente, para cada pessoa, então, vamos dizer assim, a pessoa tem uma ausência de tal cor. Então, naquela carteira, naquela cadeira que aquela criança fica, colocar uma pedrinha da cor que ele não tem, a caneta tem que ser de tal cor. Você equilibrou totalmente. Entendeu? Fica totalmente equilibrado. E aí a coisa passa a mudar completamente. Eu sei porque eu vivo isso todos os dias. Eu faço isso, entendeu? Existe alguém sem cor? Não, todo mundo Com tem. ausência de cor? Existe, com ausência existe. Porque tem pessoas, por exemplo, que vieram para cá porque quiseram. Entendeu? Por exemplo, ó, eu vou lá encarnar porque eu quero fazer tal coisa, eu tenho uma missão para cumprir. Então a pessoa vem. Ainda que seja uma missão ruim? Sim, se Ela de repente pode- ele desejou fazer isso, ele vai fazer. Ele pode vir, ainda que seja Pode, dessa forma? se desejar. Não dava para ter um filtro lá, não? Segura lá na porta, Não, lá, porque deixa vir não, povo porque ruim, não? Fica porque povo não, ruim é o pra seu, lá. é o seu querer, né? É. É uma experiência, né? Mesmo quem faz mal a alguém faz alguma coisa. Aí que está, né? Então a pessoa que ela passou por aquele mal, quer dizer, o outro que sofreu o mal, ele sofreu aquele mal para aprender alguma coisa, né? Quando você passar, olha que interessante isso, se você passar a amar o bem e o mal acaba. Como assim? Então, por exemplo, tem uma pessoa ali que ela não é uma pessoa que não é boa, né? Se você odiar ela, você aumenta o ódio dela e ela se fortalece. Aí você fala assim, poxa, mas a pessoa é muito mal, eu não consigo amar ela. Não tem problema, né? As ideias dela, o que ela pratica, é difícil de amar, mas como ser humano, você tem que amar ele. Então, pelo menos, emane amor a esse indivíduo. E você começa a quebrar isso. E automaticamente isso começa a mudar. É o universo conspirando. Totalmente. O universo, ele tem uma lei chamada lei do universo, que ele funciona. Quer sim, quer não, ele age, ele funciona. Se você souber usar isso, a sua vida muda completamente. Então você pode andar de madrugada na rua, você pode ir onde você quiser, não vai te acontecer nada. Qual é o maior malefício para o ser humano? O que ele pensa ou o que ele fala? A boca. A boca é O maior? verbo. O verbo, né? Então sempre bendigam as coisas. Falem pouco e falem o que tiver que ser dito, né? Sempre positivamente. Não é isso? A alquimia é baseada em 4 verbos: saber, querer, ousar e calar. Quando você sabe o que quer o que sabe, ouse, faça. Nem que for para quebrar a cara, mas você se movimentou, não é isso? Mas sempre com a boca fechada, calado. Né? Quando você não conta, você não abriu a frequência, você não quebrou aquilo. É Ou isso? seja, eu quero adquirir algo, saio noticiando. Justo. Eu quero Não vai desfazer de acontecer. algo, quero também, saio noticiando. Não vai acontecer. Porque as influências de energia por todo De lado. repente, a pessoa ao seu lado, ela é muito favorável a você, mas ela pode contar para uma outra pessoa, e aquela pessoa não é favorável. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Entendeu? Então, fala pouco, né? Fofoqueiro tá morto nessa vida, né? Totalmente. Hã? Vive uma vida infernal. Vive, né? Vive, Porque totalmente. É atormentado. é uma energia que... É doente, tem sérios problemas, né? Que bacana, viu, gente? Você pode e deve, inclusive, saber mais informações aqui do Alcides, porque 1 hora de programa é pouco, né? Fala aí, como é que faz, Alcides, para saber maiores informações? Eu vou deixar um do seu telefone que é site? bem mais simples, né? 3807-6075. Fala muito rápido, entendi nada. 3807-6075. Tá. Né? Ou se quiser entrar no meu site, alcidesalquimistaj.com.br. Muito bem, vamos ao sorteio do livro, ao livro do Dr. Alisson Leandro Mascaro, Estado e Forma Política, vai para Alberto Toledo, do Cambuci, que participou conosco. Muito obrigada, viu, Alberto? E também agradecer a todos os presentes aqui. Mais uma vez o presente do Dr. Alisson. Dr. Alisson, que além de muito inteligente, tem uma voz belíssima. Obrigado, Liliana. É uma alegria grande estar com você e com todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho, pelo Obrigado. presente, viu? Também a fisioterapeuta Bernadette, obrigada. E eu que agradeço, estou estreando. Muito obrigada Opa! pela oportunidade. Ô, Bernadette, você vai estrear também na minha velhice. Vou escolher você para ficar pertinho de mim. Você imaginou? Que delícia? Muito bem, vamos também agradecer a ela, que esteve muito inteligente, essa moça aqui, a Manuela Braga. Sucesso na sua vida, viu, Manuela? Ah, muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho. Ela que é presidente nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e o nosso querido também, Alcides Melhado Filho. Leve o nosso abraço em casa, viu, Alcides? Eu que agradeço. Guardem com vocês o lema do alquimista, né? Sempre ser jovem, sempre ser rico e nunca morrer. Muito bom! Gente, que fala tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.